A diferença entre Jesus e nós é muito diferente. Dizem que devemos chegar perto de pessoas boas, mas se elas nada nos dão, não devemos nos aproximar. É tentador só chegar a quem nos oferece coisas, mas os discípulos de Jesus nada tinham a oferecer a ele. Apesar disso, ele escolheu aquele grupo para ensinar coisas diferentes. Ele buscou os pobres, pecadores e miseráveis e disse: ai dos ricos, porque já têm consolação nas suas riquezas. Ele tem compaixão dos que têm fome, contra os que comem demais e não sabem dividir. Conforta os que choram e exorta os que riem e não olham para as necessidades do próximo. Seu padrão é inverso ao nosso. Ele não confronta coisas boas como rir e ter riquezas, mas confronta quando não põe nelas o coração para ajudar quem precisa. O seu reino é eterno, mas só vemos o reino humano, que é passageiro, alertando que o nosso pensamento deve ser diferente. Ele ensina a amar inimigos, bendizer aos que nos odeiam e orar pelos que nos caluniam. Quando sofremos injustiças, sempre queremos pagar com o mal, falar mal de volta, mas ele nos manda oferecer a outra face quando nos batem e, se levarmos prejuízo, não entrar em demanda, mas agir como queremos que façam conosco, porque o nosso julgamento não é perfeito. Como agimos com as pessoas que nos fazem mal? Que mestre queremos seguir? Em Lucas 6,37, ele nos dá 4 imperativos: não julgar, não condenar, perdoar e dar. Tudo isso Deus nos dá de forma transbordante, sem limite. Ele ensina um padrão e nos fala muitas vezes por parábolas para que possamos pensar e refletir como é o reino perfeito. Ele diz para não condenarmos para que também não sejamos condenados pelo Pai, embora isso sempre aconteça. Mesmo assim, ele nos ensina dizendo: perdoai, e, se perdoardes os outros, vosso Pai também vos perdoará. Precisamos viver isso e aplicar em nossas vidas essas palavras para que tenhamos uma vida tranquila. Os guias cegos ensinam por seus próprios corações e dizem que não devemos perdoar, mas ele não fez isso conosco. Apesar do que somos, ele nos salvou. Apesar da nossa capacidade de fazer o que é mal, ele nos perdoou. O pecado é tão ruim que ele teve que pagar o preço. Esse pecado que não conseguimos odiar como deveríamos. A palavra diz que Deus escondeu nossos pecados no mar do esquecimento. E se eu não faço isso com os outros, perdoando, sou injusto. De onde vêm as guerras e contendas? Da carne. Nossos relacionamentos são assim, e temos que aprender que com a medida que julgarmos, seremos julgados. Jesus lembra que é o Mestre e que devemos aprender a viver como Ele. Os guiados por cegos são levados para o caminho errado. Ele não ficou no céu, mas desceu para nos fazer como Ele. Muitas vezes julgamos como humanos e hipócritas, pois é fácil falar o que outros fazem de errado, mas se não mudarmos o coração, de nada vale. Quantas vezes somos rápidos para condenar os outros, pois a minha justiça é pagar de volta ao que achamos ser o inimigo, mas isso vira amargura e destrói tudo. Quantas vezes passamos pano para o erro de pessoas próximas que amamos com desculpas? Nós nunca vemos o que fazemos, mas queremos julgar. Por isso, antes de sermos juízes, devemos estar limpos diante de Deus, pois só assim não seremos hipócritas. Ele nos pergunta como ensinar sobre amor e perdão se não conseguimos perdoar, e nos diz para nos reconciliarmos primeiro com nosso irmão, para que depois ele aceite a nossa oferta. Devemos pensar como cidadãos do reino e pensar nas coisas do alto, pois esses são os bem-aventurados pobres de espírito e os que choram, pois encontram no outro o próprio Cristo. Se julgar, julgue outros com misericórdia como quer que ele te julgue. Confesse, assuma seu erro. Lute contra o orgulho, porque isso não é se diminuir. Aplique os ensinamentos de Jesus na sua vida, porque Ele ensina o que o Pai deseja para nós, para que sejamos irrepreensíveis diante dele.